Olá pessoal, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos nesse projeto de leitura Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. Nós na... ouvimos no vídeo passado a respeito da família de Jesus, que a família de Jesus, de um modo mais de ressignificação de família dentro do contexto do Evangelho, seria aqueles que fazem a vontade de Cristo. Sem, é claro, menosprezar nossa família terrena, aquela na qual nós viemos, obviamente. E agora, em Mateus capítulo 13 e 9, nós vamos entrar dentro de um contexto no qual, talvez para muitos, não é tão familiar assim, mas para outros, talvez se identifique, dependendo do local que você more. Mas, dada a circunstância, dado a nossa geografia, nosso densamento populacional, onde cerca de 80% da população brasileira vive no litoral em cidades urbanas, talvez você ache meio estranho, mas para a época de Jesus não. Mas a que eu estou me referindo? Bom, o texto que a gente vai ler hoje é de Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. E o título que o N.T. Wright coloca aqui para o Evangelho é a parábola do semeador. Então venha comigo, vamos ler juntos o texto bíblico e depois comentar a respeito do que o N.T. Wright traz e a nossa experiência de fé, enfim, para ver se você se identifica com alguma coisa. E essa é a minha oração mais orada, para que Deus, de alguma maneira, use o Espírito Santo para que fale com você também. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. A multidão se reuniu à sua volta, então ele entrou em um barco e sentou-se ali. A multidão continuou de pé na praia. Ele tinha muito a lhes dizer e falou tudo em parábolas. Ouçam, disse ele, havia um semeador que saiu para semear. Enquanto lançava as sementes, deixou algumas caírem ao lado do caminho. Os passarinhos vieram a comer. Outras sementes caíram em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Outras brotaram logo, pois a terra não era profunda. Mas quando o sol já ia alto e quente, elas secaram, pois não tinham raiz. Outras sementes ainda caíram em meio a espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. E mais outras sementes caíram em solo bom e deram boa colheita. Algumas 100 vezes mais, outras 60 e outras ainda 30 vezes. Se vocês têm ouvidos, então ouçam. Então esse é o contexto bem rural da época de Jesus. Era um contexto no qual ele estava acostumado. Os seus ouvintes conheciam bem essa questão de semear o trigo, debulhar a cana. Enfim, eles viviam e conheciam isso aqui que Jesus estava falando: calor, pedra, solo, passarinho, tudo aquilo que faz parte da agricultura. E também a gente vai entender um pouco como é que era o processo de ensino de Jesus. Porque ele, como mestre da época, ele sobe num barco, ele se afasta um pouco da praia, as multidões vêm ao redor ou perto dele ali na praia, ele se assenta, a multidão fica em pé, e ele começa então a ensinar essa parábola. E o Enter White aqui ele começa ilustrando que quando ele foi para Galiléia uma vez, nessa mesma região que provavelmente Jesus se encontrava, ali havia quando ia para o mar, na verdade o lago, né, o mar da Galileia, o lago da Galileia, um lago enorme que tem em Israel, ele havia um declive e as pessoas ficavam como se fosse um anfiteatro ali, né? E o barco então ficava embaixo. E o guia falava para eles, esse pessoal que estava fazendo excursão, eles entendiam bem claro aquilo que o guia estava falando, porque a praia ali, a geografia formava-se como um anfiteatro que dava para escutar bem. Então era dentro desse contexto, e por isso que o Internet diz assim, que é fácil de entender, porque ele foi lá e viu, é que Jesus transmitiu essa parábola. O capítulo 13, do que ele se inicia agora, é o terceiro dos 5 discursos que compõem o livro de Mateus. Mateus 5 a 7, que é o Sermão do Monte, depois tem Mateus 10, 13, 18, e 23 e 25, que é para o fim, que ele é escatológico. Nessa parábola, a história que Jesus conta é uma história de fracasso e de sucesso. São coisas que vão ocorrendo
durante semear, que algumas sementes caem em terra boa, elas crescem. Outras sementes até crescem, mas vem um passarinho e toma. Outras o sol vem e faz. Outro solo não é muito bom, ele acaba não tendo força, não cria raízes. Talvez assim Jesus quer dizer assim, que eu sei que essa história não é óbvia, vocês teriam de meditar sobre isso. Por isso que ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, medite, rumine sobre essa palavra. Jesus queria que eles remoessem o que ele estava dizendo, que conversassem uns com os outros a respeito do assunto, que refletissem sobre aquilo. Embora que o N.T. Wright ele não traz a questão assim da semente como palavra, ele fala mais de quem está semeando, do esforço que a pessoa faz, a gente geralmente escuta o oposto, que é o sentido da semente, da boa semente. A semente ela é boa. É interessante isso, porque a semente ela é boa. O solo é que varia. O local da semeadura é que varia. As circunstâncias que envolvem a semeadura é que variam. Então, isso a gente tem que pensar, analisar quando a gente está ali anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Nós vamos encontrar pessoas mais receptíveis à palavra de Deus, cujo solo está preparado já e está aberto para aprender e receber de Cristo os ensinamentos. Mas a gente às vezes vai semear a palavra e a pessoa está com o coração duro, uma pedra. E ela não vai querer naquele momento, vai rejeitá-la. Então a semente cai lá, mas ela não frutifica, ela não cria raízes. Às vezes, nós, ao pregar o evangelho, algumas pessoas até vão receber com alegria. Vão poder, de fato, Jesus é o Messias. De fato, Jesus é o Cristo. Sim, Jesus é o Salvador. Mas as coisas da vida, as preocupações da vida sufocam aquela semente. E logo ela se esquece. Por isso a importância, além de semear a semente, semear com oração, semear com amor, para que ela seja regada e que as pessoas sejam impactadas, mas também que a gente se importe com essas pessoas que receberam a palavra. Assim, quando a gente faz, digamos assim, um evangelismo mais pessoal, e eu não estou dizendo que eu faço isso, eu tenho uma dificuldade enorme na questão evangelística, mas quando você faz um evangelismo mais pessoal, é mais relacional. E a sua própria vida é um testemunho, e você vai digamos assim, você vai construindo um relacionamento, você vai preparando o solo, e uma hora a semente, uma vez plantada ali, ela germina e você está perto para adubar, para regar, para fortalecer aquela semente crescer e a pessoa mesmo tomar uma decisão. Às vezes, na comunidade de fé, na igreja, isso já é um pouco mais genérico, né? O pregador, o pastor, o missionário prega lá na frente, o padre, enfim, e a pessoa recebe, ok, mas não tem um acompanhamento. Então é necessário ter um grupo de apoio forte, de discipulado ali constante. E ainda mais uma pregação evangelística, a época da década de 60, 70, 80, que era muito mais comum, os grandes pregadores, tipo Billy Graham, que pregavam para multidões, né, em estádios. Então jogava o evangelho e misericórdia de Deus que agia, mas muitas vezes as pessoas não tinham com quem se aconselhar o discipulado para fazer com que aquela semente, o evangelho, germinasse. Enfim, essas minhas considerações. Mas, aqui o N.T. Wright diz que cada vez que lemos a Escritura e pensamos na obra atual de Deus, nossa obrigação... Gravando. Cláudio, desculpa. Tudo bem, estou terminando. Só um parágrafo. Capaz. O N.T. Wright fala aqui que cada vez que lemos a Escritura e pensamos na obra atual de Deus, nossa obrigação, como a da multidão à margem do lago naquele dia, é meditar a respeito dela e entendê-la. Nem sempre é fácil. O cristianismo não diz respeito a lições cômodas para fazer com que nos sintamos melhor, bem, maravilhosamente bem. Não é autoajuda. Ele mostra o que Deus está fazendo no mundo, o que ele já fez em Jesus e o que ele quer fazer hoje por nosso intermédio. Então, o cristianismo, a fé cristã, é uma mensagem,
O Evangelho é uma mensagem que transforma vidas e faz com que essas vidas transformadas continuem a germinar, continuem a dar frutos, continuem a proliferar também em outros solos, em outros terrenos. Enfim, que o Senhor Deus nos dê sabedoria. Se você é um pregador da palavra, se você transmite a palavra no pequeno grupo caseiro, na comunidade de fé, no púlpito, enfim, onde que você está. Que Deus te dê sabedoria. E se você está recebendo o Evangelho, está recebendo a palavra, abre seu coração para a salvação em Cristo Jesus, porque Ele é a única solução para a nossa vida. É Ele que nos liga ao Pai. Ele morreu pelos nossos pecados. O nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus, que não cometeu pecado, morreu por nós. Ressuscitou para que a gente tenha vida, tenha acesso agora ao Pai. Que o Senhor Deus te abençoe. E na próxima a gente continua para entender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Um abraço e até lá.